Olá, turma do terceiro ano, bem-vindos! Querida aluna Andriele, querido aluno Pedro Henrique, na aula de hoje, de Geografia, vamos rever os lugares e as paisagens, os elementos naturais e os elementos criados. Vamos ao nosso vídeo. Hoje é bem mais comum encontrar uma paisagem transformada do que uma paisagem natural. A paisagem transformada nós vemos todos os dias, nas ruas, nas casas. Por onde você olha, você se depara com tal paisagem. Tudo porque, com o passar dos anos, as construções foram sendo feitas no lugar da natureza. Veja esse exemplo. Mesmo em áreas mais remotas, como o Polo Norte, temos um modelo para explicar. Alguém aqui sabe que paisagem é essa? É uma paisagem natural, Dorinha. Por quê? Porque ela só tem elementos naturais, nesse caso as geleiras e o mar. E se olharmos assim, como fica a paisagem? Assim ela é uma paisagem transformada por causa do iglu do esquimó. Agora um exemplo típico do interior do Brasil. Vocês podem ver aqui uma paisagem natural. Sim, tem o rio, as árvores, as rochas e a floresta. Pois bem, se adicionarmos as transformações e modificações do homem, teremos uma paisagem transformada. Mesmo no sítio, temos a paisagem modificada pelo homem. Ah, a ponte, a casa e a roça lá atrás, não é? Sim, e olha que ele desmatou muita árvore para colocar a roça ali naquele lugar. Imagine então uma serra, como a Serra da Graciosa, no Paraná. Ela era uma floresta densa e possuía serras altíssimas no passado, mas foi justamente ela que foi desmatada para a construção dos trilhos. Nossa, deve ter sido perigoso para as pessoas que construíram essa estrada de ferro nos precipícios, não, Dorinha? Pois é, crianças. O progresso tem um preço. A natureza e o ser humano também sofrem com a paisagem transformada. O ideal é que se tenha um progresso sem destruição da natureza. E é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. Muito bem, vamos agora às atividades. Nas páginas do livro de Geografia. Nas páginas 132, 133, 134 e 135. Na página 132, as paisagens são diferentes. Há paisagens onde predominam os elementos naturais e paisagens onde alguns elementos foram construídos ou modificados pelos seres humanos. Observe a legenda e pinte os elementos de acordo com as cores indicadas. Elementos naturais de verde e elementos criados de amarelo. Construções são que elementos? Naturais ou criados? Áreas elevadas, animais nativos, plantas nativas, energia elétrica, caminhos de terra, plantações, solo, ruas e pontes. Número 2. Você conhece muitas paisagens, algumas pessoalmente e outras por fotos. Imagine imagens ou descrições de outras pessoas. Pense em uma paisagem de que tenha gostado muito e represente abaixo. Então, tem dois quadrinhos. Quadrinho de paisagem natural e o quadrinho de paisagem transformada, ok? Agora, na página 133. As formas dos terrenos que aparecem nas paisagens são diferentes de um lugar para outro. Relacione os nomes dos relevos com as formas dos terrenos das paisagens. A. Planalto. B. Morro. C. Chapada. D. Planície. E. Depressão. Formas elevadas com o topo plano e um dos lados bastante inclinado. Qual dessas letras que é?
áreas rebaixadas formadas por matérias transportados de rios e mares. Qual letra? Terreno mais elevado em relação às terras vizinhas. Qual letra? Área mais baixa entre duas áreas de terrenos elevados. Qual letra? Elevações que formam as serras. Qual letra? Número 2. As paisagens podem ser modificadas pelas pessoas e também pela ação da natureza. Escreva nos quadros os agentes naturais que podem modificar uma paisagem. Número 3. Os rios banham diferentes lugares. Por esse motivo, o caminho de cada rio segue é diferente. Vamos conhecer as partes de um rio? Faça a correspondência. Nascente, margem, leito e foz. Local onde o rio deságua. É na margem? É na nascente? É no leito ou é na foz? Superfície por onde correm as águas de um rio. Nascente, margem, leito ou foz. Local por onde o rio começa a correr. Nascente, margem, leito, foz. Faixa de terra firme que ladeia um rio. Nascente, margem, leito ou foz. Agora, na página 134. As águas dos rios são muito importantes para a vida das pessoas. Como as águas dos rios podem mudar o relevo de uma paisagem? Pinte a alternativa correta. As águas carregam parte do solo que existem nas margens e esses materiais se acumulam em outros lugares? É isso? Ou não? As águas passam por leito que sempre permanecem iguais e nunca sofrem alterações? É isso? O lugar por onde o rio nasce, começa a correr, é um filete de água que não tem força para carregar matérias das margens? É isso? Número 5. Observe a paisagem do lugar onde você mora. Responda e faça um desenho desta paisagem. Letra A. Como é o lugar? Plano ou elevado? B. Existem rios, lagos ou mares? C. As plantas são nativas ou foram plantadas pelas pessoas? Embaixo tem o quadrinho para vocês desenhar. Número 6. As águas dos rios estão sempre em movimento. O que é preciso fazer para conservar as margens de um rio? Página 135. Número 7. Uma boa parte da energia elétrica que chega em sua casa é produzida pela força da água dos rios. Como são conhecidas essas usinas? Complete os quadros. Ok? 8. A nossa natureza é muito rica em espécies de animais e plantas. Escreva duas ações das pessoas que podem prejudicar a fauna e a flora de uma paisagem. Fauna são animais de uma mesma região, ok? E flora são as vegetações, ok? Plantas da região. 9. As mudanças de temperatura modificam a paisagem de um lugar? Procure em jornais ou revistas uma imagem que mostre essa realidade. Cole abaixo e indique qual é o fator que provocou a mudança da paisagem. Embaixo, o que provocou a mudança da paisagem foi, essa paisagem que vocês estão colando aqui, ok? Então,
Esta foi a aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.